Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião pública. Teremos como expositor para a noite de hoje nosso irmão Délcio Cunha, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 7 e 8. Finalizaremos a nossa reunião com a prece final realizada pela nossa irmã Inês. Nós lembramos que, apesar da distância física, né, que esse momento nos obriga, estamos todos na mesma vibração, estamos todos participando juntos, né, da maneira que nos é possível, virtual, através de nossos pensamentos, em prol de todos os nossos membros da Sala Chico, em todos os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas que nós levamos os nossos pensamentos e fazemos nossas orações e nossos pedidos. Por esse motivo, nós convidamos a todos os que quiserem, que assim desejarem, colocarem seu copo de água para fluidificar ou a sua garrafinha, né, para que eles recebam também os benefícios da fluidoterapia. Vamos iniciar a nossa noite com a leitura de uma página do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, Psicografia do Espírito Emmanuel, a lição 32, a boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania sóita impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe em plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus e agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais uma noite de aprendizados. Agradecemos por estarmos em segurança, por termos um teto para nos proteger, um prato de comida para comer. Agradecemos a todas as pessoas que se esforçam para que as nossas vidas continuem seguras. Pedimos, Senhor, que os guarde e os proteja. Pedimos as bênçãos e a proteção para cada trabalhador que precisa se expor aos riscos do dia a dia, que eles recebam a Tua graça e a Tua proteção. Agradecemos ainda a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para que possamos buscar os caminhos necessários para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento e que assim nossos corações encontrem a paz necessária e o discernimento para que nós possamos sempre nos estar conduzidos e conduzirmos aos bons caminhos, aos bons ensinamentos, sempre seguindo a Tua orientação e a Tua direção. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos.
Aqui estamos mais uma vez reunidos nessa segunda-feira para mais uma reunião doutrinária nesse sistema que nós fomos obrigados a adotar em virtude de todas as situações que estão acontecendo por aí. E eu mais uma vez vim aqui na nossa sala Chico Xavier para sentir o clima e sentir a sensação de estarmos todos juntos, todos aqui reunidos para esse estudo. Nós hoje vamos, mais uma vez, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 12, amai os vossos inimigos, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É um estudo, nós sabemos, um tanto quanto complicado. Por que complicado? Porque como eu vou levar um tapa num lado da face e oferecer o outro lado para que seja novamente espancado? Será que Jesus, na verdade, quis dizer isso para nós? Será que Jesus, ele nos induziu, vamos dizer assim, a covardia? Não, eu acredito que não. Por que não acredito? Eu acredito que não. Vejamos bem, o Evangelho de Jesus, os evangelhos, aliás, eles foram achados em forma de papiros muitos anos depois da morte de Jesus. E o único dos evangelistas que conviveu com Jesus foi João, chamado evangelista. Os demais eram, vamos dizer assim, seus seguidores, mas não diretamente, né? Não os seus discípulos, mas seus apóstolos. E eles ouviam aquilo que aconteceu com Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, e naquele tempo passava de um para o outro, de pai para filho e por aí afora. E eles iam, né, escrevendo, fazendo as anotações e colocando, né, que eram as palavras de Jesus. Bom, o Evangelho, ele inicialmente ele foi feito, escrito na língua aramaica, porque era a língua que Jesus falava, e depois foi adotado o grego, porque as igrejas espalhadas, né, em vários países adotavam o grego para os seus estudos. Então, foi traduzido para o grego. Depois que foram achados os pergaminhos, foram traduzidos para o latim e depois para o inglês e por aí afora. E chegou até os nossos dias. E vem a pergunta: será que realmente Jesus quis dizer isso? Será? Bom, nós estamos aqui não é para contestar o que o Evangelho diz. Perceberam? Parece que eu estou na sala, coloquei o óculos, estava sem óculos, coloquei o óculos para facilitar mais o nosso trabalho. Mas é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós somos estudantes do Evangelho, que é para nós não colocar o achismo nas lições, mas sim colocar aquilo que na verdade o nosso pouco conhecimento nos leva para nós fazermos essas análises dos estudos. Nós temos vasta literatura espírita que nos mostra como funciona isso. Vamos ver o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala acerca desse estudo. Lá no item 7, que diz assim: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aí vem a parábola que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42, que nos diz o seguinte: aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto.
E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que queira tomar emprestado. Bom, aí está a parábola onde Jesus nos coloca que nós devemos, como podemos dizer, é uma forma que ele teve mais fácil de fazer as pessoas da época entenderem. Era muito mais fácil dizer assim, ofereça outra face, do que dizer assim, não reagir, não se vingue, porque ele inclusive citou a lei, olho por olho, dente por dente. O que dizia essa lei? Se alguém vos ferir, você tem o direito de ferir ele também. Se alguém matar um parente seu, você também tem o direito de matar outro parente de quem te agrediu, ou agrediu o seu parente. E Jesus jogou por terra esse ensinamento. Jesus quis dizer que a vingança não deve ser utilizada em hipótese alguma. Que nós não devemos fazer da vingança uma arma de defesa. Se você tiver que reagir, é claro, o instinto de defesa, o instinto de preservação vai fazer com que você reaja. Mas você guardar para si aquele sentimento para depois vingar-se do seu oponente, aí é que Jesus deixou essa mensagem nesta parábola. Mas ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte, lá no item 8, espero que todos estejam com o Evangelho para fazer o acompanhamento, porque não vai dar para ler na íntegra, né? Mas nós tiramos alguns textos aqui para podermos fazer esse trabalho. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso de moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Olha só, quando nós pensamos em vingança, aí vem logo a história, né? Me fizeram, eu vou fazer. E nós usamos o termo, às vezes nem conhecíamos o que queria dizer isso. Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. É o termo correto. Mas não, eu é que vou ser o executor da lei. Eu não vou ser o executor da pena, aplicar a pena de talião. Porque a pena de talião, na verdade, meus irmãos, é a justiça divina. Aqui se paga, aqui se paga. Retribuí o mal com bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém, olha só, se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe a outra. É aquilo que já veio no início, ao orgulhoso, no caso, eu posso me incluir dentre esses, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Deve-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito. Ou uma pergunta, né? Deve-se-á, entretanto, tomar da pé da letra aquele preceito? Deve-se-á, como a pergunta, né, levar ao pé da letra esse preceito? Então vamos ver. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor, se lhe não expusesse um freio às agressões? Bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. Veja só, gente, a continuação aqui dispensa até algum comentário nesse pequeno tópico. Jesus diz assim, aliás, a espiritualidade nos diz o seguinte, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar toda a vingança. Jesus, ele não disse que nós deveríamos nos defender. Jesus simplesmente nos ensinou que nós não podemos vingar. A vingança, na verdade,
é um ato de covardia, porque aquele que se vinga, ele não tem coragem de tomar atitude no momento. É como uma pessoa que nos ofende verbalmente e nós ficamos calados. Escutamos, tudo bem, não revidar é o certo, mas nós escutamos calado, em vez de procurarmos ver onde está o nosso erro também. O que nós fazemos? Nós começamos a espalhar, falar também mal daquela pessoa com outras pessoas, porque nós não tivemos coragem de falar com a pessoa frente a frente. Então começamos a espalhar, né, as más querências entre as demais pessoas. Isso é um ato de vingança. Nós pensamos que não, nós pensamos que vingar é só ir lá agredir fisicamente. A vingança no falar talvez seja tão grave quanto a vingança física. Jesus disse que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Veja bem, não pagar o mal com o mal. Então nós devemos lutar muito para criarmos alguma coisa em torno de nós, para que nós possamos superar o nosso orgulho, o nosso amor próprio, o nosso egocentrismo, né? E diz, para encerrar aqui nesse trecho, diz assim: quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, também menos vos magoarão as coisas da terra. Então, quanto menos nós nos atermos às coisas materiais. Aqui, mas o que tem uma coisa a ver com se for agredido numa face, oferecer outra face? Porque enquanto nós estivermos presos ao materialismo, nós vamos sempre estar criando esse tipo de problema para nós e para os nossos irmãos. O que Jesus, na verdade, quis dizer com essa parábola? Qual foi a sua mensagem? Hoje, nós sabemos, né, conforme eu já falei, sobre o Novo Testamento, como foi escrito, e fica aquela pergunta, né, hoje que nós já entendemos melhor, lendo essa parábola em português, mas sabendo como interpretar a mensagem de Jesus, porque hoje nós já temos uma mentalidade diferente, uma inteligência diferente. Então, Jesus, ele simplesmente, ele nos ensina a combatermos o famoso ponto de honra, o famoso orgulho ferido, né? Ele não quis dizer que nós devemos nos acovardar. Ele simplesmente nos disse que nós devemos nos elevarmos ao sermos ofendidos. Se alguém nos xingar, não revidarmos com outro xingamento. Se alguém disser, tu é feio, calamos a boca e diz, não, mas você é bonito. Ou você é ignorante. Sim, eu sou ignorante, mas estou fazendo tudo para perder essa ignorância, para aprender. Ah, mas você é grosso. Realmente, eu ainda estou na matéria, ainda não consegui atingir a bondade perfeita, mas um dia eu vou obter, porque você, falando isso para mim, você está me ajudando. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, Mestre amado, obrigada por mais esta oportunidade de estarmos reunidos nesta reunião pública online. Te agradeço, Senhor, por tudo. Apesar de estarmos em quarentena, te agradecemos, porque sabemos que cuida de nós. Abençoe toda a humanidade, Senhor. Abençoe todos da Sala Chico Xavier. Que nossos mentores, nossos anjos guardiões, estejam nos amparando hoje e sempre. Abençoe nossos irmãos desencarnados que estão perambulando e dê consolo, Senhor, àqueles que ficam. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja sempre, Senhor, ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus.